Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje, na turma do 5º ano, na disciplina de português, certo? Hoje a gente vai ter, viu, minha gente, uma leitura. E eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 32, e a leitura vai ser página 32 e 33, para que vocês me acompanhem na leitura e prestem atenção, certo? O título do texto é Para Contar Estrelas. Vamos lá? Aqui começa com a fala de um personagem, né, onde tem um travessão. Pai, como é que a gente conta estrelas do céu? Perguntou Lelê. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Bem, existem equipamentos especiais para isso. Eles tiram fotos do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é um bambambam dos telescópios, mas só os cientistas podem usá-los. Então, cada um conta com o que tem na mão. Ah, disse Lelê, com admiração. Mesmo sem ter entendido muito bem, ele ainda estava no 2º ano. A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa, pensando ainda no que o pai tinha dito. Decidiu perguntar para ela também. Isso seu pai deve saber. Por que não pergunta para ele? Já perguntei. Ele falou várias coisas, mas não entendi direito o que cada um tem nas mãos. Ora, nas mãos a gente tem dedos. Por que você não conta nos dedos? Disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. Pensou Lelê. Assim eu sei. E foi logo devorando o sanduíche. Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal. Olhava para o alto bem fundo no céu de estrelas. Para começar, mirou a mais brilhante e passou a contar em voz alta. 1, 2, 3, recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até 10. Olhou para as mãos, olhou para o céu, suspirou. O problema é que ele tinha só 10 dedos e o céu tinha muito mais estrelas. Na outra página, 33. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. O que foi, filho? Nada. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez. Lelê olhou desconfiado, mas ficou atento, esperando o resto da história. Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? Pois então, basta você olhar bem para elas, como se fossem grãozinhos de areia. Daí, você passa a mão assim por todo o céu, como se estivesse varrendo, e fecha de uma vez no final. Depois chacoalha bem e põe em cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. Ela deu então uma piscada e foi se levantando para entrar em casa. Lelê percebeu uma emoção estranha no peito. Sentiu uma saudade imensa da avó. Queria que ela morasse com ele para sempre. Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava todas as estrelas do céu, e num punhado só. Esse texto é de André de Martini. Ele foi tirado da revista Nova Escola, da editora Abril. É uma edição especial de Era Uma Vez. No vocabulário do texto tem algumas palavras que talvez vocês não se identifiquem, assim não os conheçam. Assuntos práticos. O que são assuntos práticos? São assuntos do dia a dia, né, ao qual a mãe falou.
punhado. O que é punhado? É uma quantidade de algo que caiba na mão, um punhado. O título do texto é Para Contar Estrelas. Esse texto conta a história, né, de um menino, né, que tinha curiosidade a respeito das estrelas. Ele gostaria de contar todas as estrelas do céu. Então, o pai não soube responder para ele direito, ele não entendeu bem, e ele ficou matutando a respeito daquela questão que ele queria saber sobre as estrelas. Ele tinha curiosidade em contar as estrelas. Aí a mãe sugeriu os dedos, mas não funcionou, né? O pai disse que só conseguiria se tivesse um instrumento, né? O telescópio. E ele ficou assim um pouco entristecido. Ele só ficou mais tranquilo com a atitude da avó. A avó falou algo para ele e ele observou que fazia sentido. Só que nós sabemos, né, que as estrelas não podemos contar estrelas, porque elas são inúmeras, elas são infinitas, não podemos contar estrelas. Mas só que a avó deu um jeito de que ele se aquietasse, de que ele ficasse tranquilo. E às vezes, minha gente, essa é uma característica dos nossos avós. Eu tiro por mim, porque assim, quando eu era criança, às vezes a gente fazia uma pergunta à mãe. Eu geralmente perguntava mais para minha mãe. E às vezes a minha mãe me respondia e eu ainda ficava com aquela pulga atrás da orelha, como se diz, né? E eu não conseguia entender. E a gente recorria para quem? A nossos avós, né? Então eles têm umas respostas, porque os nossos avós eles têm uma sabedoria imensa que você nem imagina, né? Pelo tempo que eles estão aqui conosco, então eles têm essa sabedoria. Às vezes aquela resposta ali não está certa, mas aquela resposta ali lhe confortou e lhe aquieta, como aquietou esse menino do texto chamado Lelê. Então a gente tem que dar assim uma importância para os avós nesse sentido. Pode ver que no final do texto ele fala que queria morar com a avó. Então assim, ele deu um valor assim, porque tipo, ele pensou assim, poxa, a minha avó me esclareceu a dúvida, me ajudou de alguma forma. Então, geralmente as crianças querem isso, as crianças querem respostas, né? Para o que elas buscam, para o que elas sentem curiosidade. Mesmo às vezes que aquela resposta não é aquela coisa, não é que você vai contar uma mentira, certo? Mas você vai organizar uma resposta que você possa confortar a criança para que ela não fique naquela dúvida, certo? E a avó foi muito perspicaz nesse sentido. E ele gostou muito da resposta da avó. Vamos responder o texto, né, a interpretação do texto, que está na página 34. Vamos lá, Tiânia vai ler para dar uma explicada para vocês não se confundirem nas questões, ok? Por dentro do texto. Na questão 1, o que o menino queria saber? Todas as respostas daqui você vai interagir com o texto que você leu, viu? Você vai pesquisar no texto que você leu. O que o menino queria saber, né? O que era que ele queria saber? Ele entrou em contato com o pai, né? Conversando com o pai. Aí você vai observar o que era que ele queria saber. Na segunda questão, a quem ele perguntou primeiro? Aí você vai observar qual foi a primeira pessoa que ele perguntou. Na terceira questão, você vai reler esse trecho do texto. Releia, ok? Este trecho. Abre aspas. Então, cada um conta com o que tem à mão. Fecha aspas. A expressão destacada significa o quê? Que então cada um conta com o que tem à mão significa o quê? Dentro da mão, ao alcance, alguma coisa que está disponível no momento, ou fora da mão. Você vai escolher uma das alternativas. Na quarta questão, o que o pai do menino quis dizer? Abre aspas. E tem o Hubble, que é um bambambam dos telescópios. O que é que o pai quis dizer com isso? O que é que vocês acham que o pai quis dizer com isso? Sobre esse Hubble, que era o bambambam, né? Aí você vai observar pelo texto para dizer o que é que o pai quis dizer a respeito desse instrumento.
No quinto quesito, compare a fala do pai com o pensamento do menino. O pai disse: cada um conta com o que tem à mão. E o menino pensou o quê? O que cada um tem nas mãos? Para o menino, ele pensava que o que ele tinha nas mãos era dedos, né? Mas o pai, ele falou em que sentido? Aí você vai observar e vai explicar a diferença entre o que o pai quis dizer e o que o menino entendeu, certo? Aí você vai observar sempre, observando o texto. Não coloquem respostas aleatórias, sempre baseado no texto que a gente leu. Na sexta questão, na outra página, você vai reler este trecho do texto. Abre aspas. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Aí você vai observar o que aí? O verbo que está destacado refere-se a quem? Aí você vai olhar a palavra que está em destaque e você vai ver se essa palavra se refere à mãe, ao pai ou ao menino. Um desses três. Na sétima questão, você vai reler mais um trecho do texto. Abre aspas, travessão. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez. Fecha aspas. Letra A. De quem é essa fala? De acordo com o texto, você vai lá, observa no texto e vai ver quem foi que falou isso. Quem foi a pessoa que falou isso? Na letra B, a quem essa fala se dirige? Então, essa pessoa falou e ela falou para quem? Na letra B, você vai dizer para quem foi que essa pessoa falou essa frase, certo? Na oitava questão, a solução que a avó de Lelê arruma para que todas as estrelas do céu caibam nas mãos é tradicional, é baseada em estudos científicos ou é uma resposta criativa? Aí você vai observar aí qual foi a opção que a vovó utilizou, né? Na nona questão, segundo a explicação da avó, como podemos fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez? Aí você vai explicar com as suas palavras, certo? Você pode basear-se também no texto, né? E você vai dizer assim, o que é que você entende sobre isso, segundo a explicação da avó. Então, sempre você vai ter que se basear no texto. Você vai olhar a explicação da avó e você vai dizer como podemos fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez. Ela disse isso para o neto dela, né? E você vai dizer, segundo essa explicação dela, como é que se pode fazer isso. Aí você vai explicar isso com as suas palavras, certo? Não esqueçam que tem que se basear no texto, não pode ser respostas aleatórias. Na 10ª questão, em sua opinião, por que Lelê queria que sua avó morasse com ele para sempre? Isso aí eu nem preciso dizer a vocês. Isso aí pode ser uma resposta pessoal. Quem lê o texto vai entender, né? Por que foi que o menino queria? Porque lá no finalzinho do texto é que ele diz isso, que queria morar com a avó. Por que foi que ele tomou essa decisão e chegou a essa conclusão? Aí você vai me explicar aí em algumas linhas para poder dizer isso, ok? Terminamos mais uma leitura, terminamos mais um vídeo de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam se cuidando, certo? Realizem as atividades, né? Com carinho, com zelo, certo? Com dedicação, assim como a gente também está se dedicando, minha gente, vocês também, eu espero que seja recíproco isso, ou seja, eu espero que vocês também estejam empenhados nesse trabalho que a gente está tendo para vocês com todo amor, com toda dedicação, com toda interação, né? Os professores estão cada um na sua casa, mas a gente procura interagir uns com os outros, trocando ideias, né? Uma ajudando a outra, certo? Então, assim, a gente está dando o nosso melhor para que vocês em casa tenham também algo de bom para assistir, para interagir com a gente, certo? Não esqueçam de utilizar os WhatsApp para tirar as dúvidas, certo? Utilizem. Se não conseguirem, entrem em contato com a tia Babi para ela tomar as providências, né? De passar contatos para vocês. Que os pais nesse período, minha gente, tenham paciência com os filhos de vocês, certo? Tenham um pouco mais de dedicação. A gente sabe que é difícil,
né, que o período não é fácil. Eu queria que vocês entendessem que também não é fácil para nós, certo? Para a gente também está sendo difícil e assim, está sendo uma coisa muito diferente, muito inusitada esse momento para a gente, certo? A gente muito acostumado a estar na sala de aula, com as crianças, interagindo. É algo bem diferente que a gente está passando agora nesse momento, mas que o que a gente está fazendo, minha gente, a gente está remediando a situação, certo? A gente está procurando fazer algo melhor, algo bom para poder dar o melhor para vocês. Então a gente espera que vocês gostem, que vocês interajam, que vocês assistam os vídeos, que vocês realizem as atividades, certo? E que vocês se interem realmente com os conteúdos, com os assuntos. E no caso de dúvida, podem me procurar no WhatsApp, certo? Que eu vou atender dentro dos horários, ou talvez em outro horário, sendo um horário conveniente, eu também atenderei, ok? E assim, vamos nos cuidar, né, minha gente? Vocês sabem que o que está acontecendo aí fora é algo muito sério, não é brincadeira. Vocês acham que um governante ia mandar parar, ia mandar amenizar, ia mandar as pessoas ficar em casa, ia tirar alunos de sala de aula por nada? Não, minha gente, é algo sério que está acontecendo e a gente tem que se conscientizar disso, certo? Então, eu sei que tem muita gente que não acredita que isso, que aquilo, mas isso é sério. Ela assim está pesquisando sobre isso, porque a gente tem, como professor, a gente tem uma postura, a gente tem que ter um conhecimento a respeito, né, dessas coisas. Então, a Elaine está pesquisando também, pesquisando outros países, para saber como é que está sendo o comportamento lá, para saber como é que estão agindo lá nos outros lugares. Então, é muito importante isso, viu, minha gente, para poder a gente passar algo realmente, porque se em todo canto está acontecendo, minha gente, aqui no Brasil também não vai ser diferente, né? A gente vai ter que seguir as ordens governamentais, certo? Isso aí é uma questão de cidadania, certo? Então a gente tem que se empenhar nessas aulas para poder a gente esquecer um pouco esse momento, certo? A gente esquecer um pouco que isso está acontecendo lá fora, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados, se cuidando, higienizando as mãos, mesmo em casa, usando água e sabão. Se você for sair, que você utiliza o gel quando você estiver fora de casa, não tiver nenhum lugar para você poder lavar suas mãos. Mas o importante é que você higienize suas mãos. Ao sair, utilize máscaras, certo? Se for demorar muito tempo, você tem que levar máscaras, né, sobrando para que você troque. E também você tem que procurar realmente ficar em casa. Só sair se for necessário, ok? E ela ainda está morrendo de saudade de todos. Gostaria muito de estar na sala com todos, mas como não é possível, ela ainda está aqui gravando com todo amor, toda a dedicação para vocês. Cheiro para todo mundo, certo? E se cuida, tá? Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como passou a semana? Hoje, a nossa primeira aula de História. O tema de hoje é o início da colonização. Lembra que eu falei para vocês no início, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles vieram com interesse em saber se aqui havia riquezas. Lembra que eu falei? Os índios já habitavam aqui, mas os índios, eles tinham a natureza como coisas naturais para eles. Eles não eram ambiciosos. Porém, quando os colonizadores chegaram aqui em nossas terras, eles procuravam riquezas para levar para si. Então, com esse objetivo de procurar riquezas, foram criadas 3 expedições. A expedição exploradora, que aconteceu em 1501, a expedição guarda-costa, que foi em 1503, e por último as expedições colonizadoras em 1530. Todas as 3 visavam toda a riqueza que tem em nosso país. A primeira expedição, que é a exploradora, elas procuravam pau-brasil. Lembra que eu falei? Hoje em dia não, mas o pau-brasil era muito cobiçado pelos colonizadores. Era uma madeira preciosa e valia muito dinheiro.
E no Brasil tinha em abundância, ou seja, tinha muito pau-brasil. Então, essa primeira expedição veio comandada por Américo Vespuccio. Ele trouxe pessoas com ele em suas navegações para pesquisar se tinha essa riqueza aqui. E quando ele encontrou, começou a explorar. Então, o pau-brasil foi muito explorado nesse período aqui, certo? Além da expedição exploradora, veio a guarda-costa. Como o pau-brasil estava sendo retirado com muita velocidade, haviam piratas, isso mesmo, piratas que vinham nas navegações, roubavam o pau-brasil e levavam para outros países, certo? O que aconteceu? Essa expedição ela foi criada para policiar o contrabando, evitar que os piratas levassem o pau-brasil daqui. Por quê? Os portugueses achavam que eles eram o dono da terra. Mas como aqui havia tanta riqueza, outros colonizadores de outros territórios vieram. Então, os piratas roubavam o pau-brasil e levavam. Mas essa expedição fez com que criassem grupos para fiscalizar. Mas isso não deu certo, porque o nosso território é imenso. Não tinha como controlar esse contrabando. Então, essa expedição aqui não deu certo. Os piratas continuaram a levar o pau-brasil por causa da extensão do nosso território. Por último, tem as expedições colonizadoras. Já está dizendo colonizar. Essa expedição ela foi guiada por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele queria ocupar as terras. Ele queria, além de retirar toda a riqueza, ele queria plantar. Ele trouxe coisas de lá, plantas. Ele quis tratar da questão agrícola. Ele quis realmente ocupar o território. Essa daqui foi a única expedição que realmente se instalou no nosso país. E essa expedição aqui, com o auxílio de Martim Afonso de Souza, foi criado a nossa primeira vila, que se chama São Vicente. É a primeira ilha, a primeira vila do Brasil e foi criada por Martim Afonso de Souza. Todas essas colonizações foram tentativas de se explorar o que tem no Brasil e levar para fora. Que nem eu falei, vários colonizadores de diversos lugares ocuparam a nossa terra para se retirar riquezas. No começo, pau-brasil. Em seguida, vieram os minérios, vieram o ouro, né? Veio as pedras preciosas e outras riquezas que haviam aqui no nosso país, certo? Então, para finalizar, para completar a nossa leitura, vão lá no livro, dá uma lidazinha, complementa, faz atividade, tá lá na escola, disponível da semana, viu? Quem ainda não pegou, passa lá, pega a atividade da semana, respondam e até a próxima aula.